Sei, mano. Então vamos lá, Zezão. Onde que você nasceu? Conta um pouco aí de onde que você... Qual que é a sua quebrada? Eu sou de 71, né? Nasci no bairro do Pari, Brás, ali, aquela região, Centrão Canindé. ali mesmo. Isso. E fui criado ali até os meus 10 anos, depois eu mudei para Vila Guilherme. E aí sempre fiquei na Zona Norte ali, né? Então eu nasci ali e fui criado sempre na Zona Norte. E atualmente eu moro em Mairiporã, né, que é considerado, mas é na Serra da Cantareira que eu moro. Mas eu considero o Brás, assim, sabe aquela coisa bairrista? O Brás, para mim, é um livro que poderia escrever sobre as minhas histórias no Brás, os amigos que eu tenho lá, né, desde do início, de quando eu comecei a grafitar. Então, pô, o Pior, o Surra, que é o Rudá, o Chivitz, o Marconi, foi toda uma galerinha que estava ali naquele momento ali, então tudo muito novo, não tinha internet, não tinha, então era aquela galera do bairro, mas também o início de tudo começou com o pessoal do Tucuruvi, né? Então eu sempre fui skatista e eu andava de skate com o Cocão, que era irmão do Binho. E no final da sessão eu sempre levava ele na casa dele. E o Binho sempre tinha um monte de resto de lata. Ele falou assim, eu vou fazer um grafite aqui um dia. Eu falei, nossa, um grafite, meu, como assim? Grafite naquela época? E aí eu fiz meu primeiro Zezão ali com o Cocão. E tenho uma imensa gratidão, assim, por ele e pro Binho, que foram pessoas que... Não que me incentivaram, mas assim, foi a porta de onde tudo começou, né? E aí depois tinha a turma lá, o Gibirim, que é o 13, o Indinho, uma galera que nem grafita mais, né? Tipo, conheci o Presto, a Valesca. Então foi em meados de 96 que eu conheci eles, mas eu comecei em 95, né? E aí, como não tinha internet, sempre foi uma coisa muito de tipo, de se encontrar e né, a cena era muito menor. E foi onde meio que tudo começou. Que da hora. E aí isso, vamos voltar um pouco antes do começo ali do grafite. O que você gostava de fazer ali no centro, de brincar, quando você era... Qual que é a lembrança que você tem do Brás ali? Da infância? Bom, eu nasci lá, mas assim, de criança, meu... de criança, 52 anos, voltar lá quando era criança é difícil. Pô, puxa na memória aí, mas... Cara, eu sempre assim, vou tentar sintetizar isso. Eu nasci em São Paulo, no centro, então sempre me considero um cara urbanoide, né? Então, assim, eu sou da época do carrinho de rolimã, do pipa, da bolinha de gude, mas aí, quando eu tinha uns 14 anos, eu ganhei um skate. Né? Era um skate bandeirante, era um patinete meio do skate. O skate levou muita gente pro grafite, né? Mas a minha história com o skate e grafite começou porque eu me acidentei com o skate e tive que parar de andar de skate porque eu rompi os ligamentos do joelho. Caramba. E aí eu andava de skate com o Cocão nessa época. E aí eu conheci o Binho. E aí eu vendo o trabalho do Binho, essas coisas, eu falei, porra, meu, acho que eu vou... Com essas brincadeiras de começar a fazer grafite, eu comecei a fazer ali, né, assim, tirando um barato, nada sério. E aí eu lembro que em 95, 96, o Binho tinha na casa dele, ministrava uns cursos de grafite. Em 95, Caramba, mano. E para mim também essa coisa do movimento urbano, o hip hop também foi quando eu conheci o movimento hip hop, né, em 95. Mas se eu puxar um pouco mais a memória, que eu estou lembrando agora, eu vendo uma cultura da adolescente skate punk. Então eu fazia tags, na época eu fazia um Zé VG com a galera da turma da Vila Guilherme. Eu fazia de pincel atômico, era tipo um Zé assim, com uma linguinha, um cabelo moicano, Tinha né? um skatinho embaixo, E um skatinho E o embaixo. skatinho é de lei, Então né? esse eu lembro que foi meu primeiro tag, assim, mas eu nunca me considerei assim, grafiteiro ou artista, né? Eu vejo às vezes amigos falando assim, não, eu sou artista desde que eu tinha 4 anos de idade, que eu peguei o meu primeiro papel e desenho. Assim, eu tenho, né, estudei escola, fiz desenho, mas eu me considero mesmo assim uma afirmação como artista em 95. Tá. Antes nunca foi uma coisa muito séria, embora eu gostava, a matéria que eu mais gostava era educação artística na época na escola, mas eu nunca soube desenhar nada assim, né? Até hoje eu não sei desenhar, me considero que sou um cara que não sei desenhar. Mas eu me considero assim artista de 95 para frente.
Então, eu comecei daquela forma clássica, que acho que a maioria das pessoas começaram, né? Que é fazer a letra, né? Então, hip hop, a letra, o white style, o tag com a caneta chanfrada, tudo isso veio escola muito do Binho, porque também né, nessa época eu trabalhava meio de assistente para ele. Ele pintava uns banners, então a gente estava muito junto. Mas aí, com essa dificuldade até de formar umas letras bacanas, em 98 eu assisti um documentário do Basquiat que mudou a minha vida, assim, né? Eu falei assim, pô, mas eu sempre busquei ter uma identidade em tudo, assim, né? Na minha vida. E aí essa dificuldade de fazer letra, desenhar, eu falei assim, eu acho que eu vou pro... a história do Basquiat é interessante, né? Porque no meu conceito, arte era tudo que era uma coisa muito bem feita, um figurativo bem feito, uma letra muito bem trabalhada, e eu nunca consegui chegar nesse ápice, né? E aí, de repente, eu conheci o Basquiat, que ele pintava com várias coisas, mijava na tela. Aquela doideira toda. Né? Tipo, o desenho do Basquiat era o desenho de uma criança de 3 anos. E aí eu me vi naquilo, junto de um momento de depressão, de dificuldade. Então, foi um momento muito difícil, uma transição da minha vida. E aí eu comecei a fazer esse tipo de grafite abstrato, que na época eu era considerado que o que eu fazia não era grafite, né? Que tipo, uma criança de 3 anos faz isso. Mas eu sempre fui muito pela expressão, né? Pelo que eu sentia. Então, eu sempre fui um cara... A minha história antes de grafite, muito triste, né? Assim, depressão e tal. Então, a arte foi como uma coisa de um desabafo. Então, comecei a experimentar umas coisas de escorrer tinta, de desenhar com bisnaguinha, pôr fogo na parede. Cheguei a pintar já até com óleo queimado, sabe? De caminhão. Cara, você sempre gostou de experimentar as coisas assim. Né? Comecei a experimentar umas coisas e aí eu lembro que, como a cena era muito pequena, eu comecei a ser taxado que, tipo assim, o que você faz não é grafite. E aí aquilo me incomodou. E aí eu falei assim, porra, então eu vou criar uma identidade... É que eu sempre fui meio na contramão das coisas, né? Pode crer. E aí eu comecei a fazer um negócio para mim, porque é ali que eu via a facilidade, o gostava, e aí comecei a fazer uma coisa muito singular. E depois eu lembro, eu até estava conversando com o Ronda outro dia, do evento que aconteceu no estádio Bruno Daniel. Santo André. Era o quê? 98 isso? Talvez? Eu acho que é 99, 2000. Não lembro. E aí eu me juntei com o Fami, que é o Arthur, né? E o Spock. E a gente fez uma pilastra lá no Bruno Daniel, que era um grafite sem pé, sem cabeça, né? Então, foi as primeiras coisas abstratas assim que surgiram no grafite foi isso, né? Depois tem um outro episódio que depois quando eu conheci o Boleta, enfim, mas vou deixar vocês perguntar. Sim. Já vai emendar a história toda, né? O que a gente gosta aqui é de história. Não, é muita história mesmo, mas eu prefiro que vocês vão mediando essa conversa para não Que da hora. muito longo.